Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do Bravos Investidores, o canal dos investidores da Brava Energia. Hoje, quarta-feira, aquele dia do Oil Update, vamos falar sobre petróleo, agora com os dados já do final do mês passado, com algumas leituras. Eu estou trazendo hoje, diferentemente dos outros dias, eu vou usar relatórios e vou mostrar alguns relatórios muito interessantes, alguns pontos muito interessantes de relatórios, para a gente conversar. E também temos algumas coisas muito interessantes a ver, né? Tivemos hoje a atualização da apresentação institucional da empresa e tivemos o resultado da empresa a qual acho que o mercado inteiro compara, né? Que é a Prio. Embora sejam bichos diferentes, porque a Brava tem, né, a parte onshore, tem refinaria e tudo mais, o mercado compara. Não chega a ser comparar maçã com laranja, mas entendo que uma é uma laranja Bahia, outra é uma laranja seleta. Então, são coisas que podem ser comparadas, mas nem tanto. Agora vamos lá, agora eu queria começar pelo começo. Esse relatório aqui. Ok. Esse é um relatório da SEB Markets. Tá tudo em inglês, eu vou traduzindo aqui, mas o mais importante é mostrar gráficos aqui. O que esse relatório mostra? Ele mostra o seguinte: o nível de estoques comerciais de petróleo estão relativamente baixos, mas não estão assim tão deprimidos. Quando a gente olha só para petróleo, aí a gente vê que está bem baixinho. Mas notem que a gente está falando aqui no nível de 550 milhões de barris até 325. A gente está nos 420 e pouco, 418. E tem um reservatório que é muito famoso, que é o de Cushing, sei lá, que basicamente aquele é pequenininho, mas ele está praticamente seco, né? A gente olha aqui, ele está com 22, de uma média na casa de 50, 45 milhões de barris. O que tá diferente? A gente tem um nível de destilados diesel, tá? Baixos ainda. Notem que faz tempo que a gente não tem um nível alto. De gasolina, tá na média, um pouco abaixo da média. O que tá alto é de combustível de aviação, mas não tá tão alto assim. Tá alto, tá? Então, quer dizer, aquela história de tem muita oferta, pode ter, mas os estoques estão relativamente baixos. Tem muita coisa curta aqui, tá? E aí a gente tem o gráfico sozinho, solteiro. Então, no total de estoque, a gente está bem abaixo da média para o período. Tem aqui 30, 40 milhões de barris faltando. Quando a gente olha só para petróleo, a distância está também grande. Quando a gente olha para em Cushing, tá ridícula a distância do que a gente tem, do que a gente tinha de média. De diesel, absurda também a distância. De gasolina, pouca distância, mas ainda existe. Só de combustível de querosene de aviação é que a coisa está maior. Mas notem que os números aqui enganam, né? Aqui a gente está falando em bilhão de barril. Aqui a gente está falando de centenas de milhões de barris. Centenas de milhões de barris, centenas de milhões de barris. Aí aqui a gente está falando dezena e dezena. Então aqui a gente está falando que a gente tem grosseiramente 3 milhões e meio de barris a mais. Pô, essa é a diferença de gasolina. Se levar para o diesel, fodeu.
tá? Então a gente está com um estoque de produtos, quando olha para outras coisas também, nafta e tal, que estão menos apertado, mas quando a gente olha para petróleo e uma série de insumos básicos, a coisa está um tanto quanto mais apertada. E a gente pega o total de estoques, a gente consegue estar um pouquinho de produtos, e petróleo a gente consegue estar um pouquinho acima do, da média dos últimos anos, porque isso aqui já está incluindo a reserva técnica, a reserva estratégica dos Estados Unidos, que foram esmagadas pós-Covid. Então, de fato, essa diferença aqui é porque o SPR foi destruído. A gente saiu de 700 milhões de barris para 404. Tá? É um nível um tanto quanto dantesco. E aí é uma coisa que eu quero dar uma olhada com calma, que é o seguinte, olha, qual foi a variação dos estoques de petróleo, e aí a gente tem o Departamento de Energia e a gente tem a Agência de Energia dos Estados Unidos, são bichos diferentes. Aqui é a diferença por semana e aqui é numa média móvel de 5 anos, né, a diferença do atual pela história, média histórica. Então, por semana, o que a gente observa? Que petróleo caiu, diesel caiu, gasolina caiu, querosene de aviação subiu. Sem contar com SPR, o estoque de petróleo caiu bastante. Só que eles compraram, o governo americano botou coisa para comprar e aí aumentou o SPR, né, que a gente consegue olhar inclusive aqui nesse movimento, e caiu menos. E se a gente olhar o histórico dos estoques como um todo, no total, a gente está com 169 milhões de barris a menos do que a média histórica. E aí a gente olha aqui também a mudança de consumo. Gasolina mudou pouco, diesel caiu um pouco, perdão, gasolina caiu um pouco. Diesel voltou a subir. Propano e propileno. Propileno industrial exclusivamente. Propano você pode usar inclusive para aquecimento residencial, por exemplo, tá? Que é um negócio que a gente deve começar a observar agora nos idos de outubro, aumentar, porque o inverno está chegando nos Estados Unidos. Estava eu vendo um canal de um meteorologista que eu gosto muito, agora me falha o nome, mas a previsão de 5 agências meteorológicas do mundo, globais, né, governamentais, eu acho, estão vendo uma laninha muito menor, o que vai possibilitar as correntes do Ártico descerem sensivelmente e teríamos um inverno da metade para cima dos Estados Unidos extremamente frio, de novo recorde de frio, chegando até eventualmente até o norte do Texas também, de novo frio, e um sul americano muito seco e quente. Então, de um lado você vai ter ar-condicionado bombando, do outro você vai ter aquecedor bombando. Isso vai ser extremamente interessante, tá? Então, estimo que isso aqui e isso aqui vão aumentar sensivelmente agora. O nível de consumo de combustíveis residenciais e de propano, principalmente, vão aumentar sensivelmente a partir de outubro. E aí bota aqui essa aqui a gente já está olhando para a curva da demanda, tá? Então a gente vê que a demanda está lá. Diesel cresceu um pouquinho,
petróleo cedeu um pouquinho agora, dias recentes, mas está num nível extremamente saudável. Gasolina, nível saudável. Querosene de aviação, nível saudável. Propano e propileno bombando. Isso aqui, como a gente tem isso aqui, principalmente na minha leitura, tá? O propileno é a matéria-prima, se não me engano, nafta está aí no meio e tal. Vai para a questão de fazer plásticos e afins, onde a gente tem já o início do efeito das tarifas, empresas gastando mais, por assim dizer. Só que isso você tem um deslocamento, né? Você está consumindo mais nos Estados Unidos, está consumindo menos na China, por exemplo. Tá? E aí a gente tem os estoques de Singapura. A gente tem estoques que estão na média para destilados leves, diesel e afins. Os médios, eu acho que bunker fica ou aqui, eu acho que bunker fica aqui. Mas a gente tem destilados médios, estoques baixos. E aqui eu botaria que isso aqui é culpa nossa, culpa da Bravinha, mantendo níveis saudáveis, um pouco elevados, mas nada demais, de estoques em Singapura. Aqui entra a coisa que eu acho muito legal. Aqui a gente tem o total da produção por barris, né? Milhões de barris por dia. Notem que a produção da semana já está menor do que a média mensal. A gente teve um uptick, a gente teve uma altinha na última semana, mas nada muito relevante. O que se produz mais? A gente está produzindo menos petróleo e mais gás, tá? Isso é muito importante, beleza? Produção de hidrocarbonetos total de produtos. Não, acho que aqui é todo mundo. Aí aqui a gente tem basicamente importação e exportação, está exportando mais, mas recentemente a gente nota que está cedendo um pouco, está perdendo um pouco o gás, mas está em linha. Notamos que a gente estava subindo, agora a gente está meio lateralizando. Com o Canadá, aí já fica um pouco mais legal. Por que Canadá? O Canadá é um país que produz um petróleo mais bruto, mais em linha com o nosso, e os Estados Unidos, no geral, principalmente na bacia, na galera do xisto, a gente tem uma produção de óleos e condensados de óleo que são muito leves, muito finos. Então, para as refinarias funcionarem direito, precisamos de importar petróleo. Eles precisam importar petróleo mais bruto, petróleo mais espesso, tá? E aqui a nossa conta que a gente faz toda semana que acompanha, acho isso muito interessante. Por quê? A gente tem aqui o total de sondas, né, onde a gente teve uma queda significativa, uma manutenção na última semana de sondas de petróleo e um aumento nas sondas de gás. Só que a gente olha e vê que está caindo. E no mundo como um todo também. Isso é um número importante. Tá? No mundo inteiro está caindo. Notem que os Estados Unidos têm hoje um terço, em certo momento tinha basicamente a metade. Então, a atividade americana perdendo tesão, isso é importante, isso mostra um dado importante. Por isso que eu foco muito nos Estados Unidos aqui. Tá? E aqui a gente tem as bacias principais de produção. Tá? Appalachia está praticamente parado.
Bakken. Tá meio sem gás, mas tá ok, mas a palavra tá meio que se enrolando. Haynesville deu uma puxada porque eles soltaram alguns projetos de gás que foram liberados. Isso aqui é basicamente gás, salvo engano. Mas onde é que conta Permian, que é lá no norte do Texas e tudo mais, despencando. Isso aqui é onde basicamente o foco da produção era. Anadarko, meio petróleo, meio gás, salvo engano, subindo um pouquinho, e Eagle Ford, que é também um parceiro da Permian, só que dá para notar que é um quinto, né, também na casa de 50 unidades, ou seja, os lugares grandes, onde historicamente tem-se muita produção, estão desacelerando de uma maneira um tanto quanto violentos. E aí aqui a gente vê um pouco de spreads, né, de preço como um todo. A gente está numa tendência de baixa como um todo. Os spreads de petróleo russo e o nosso Brent estão. Aqui foi logo depois da guerra, depois começou a ter as piratarias. Nada muito relevante a se ver aqui, tá? Ah, desse negócio eu achei esse gráfico muito, muito, muito interessante. Que é o seguinte: ajustado pela inflação, o preço de petróleo agora está num dos patamares mais baixos que já esteve, tá? Historicamente, em mais, vamos lá, que a gente tem 16, tá. Digo com folga que em virtualmente 80% da história do preço do petróleo nos últimos 15 anos, o petróleo esteve mais caro do que está agora. Isso é um dado importante. Aqui é legal ver a questão do rig count, né, o número de sondas que vem caindo, e houve a expansão, só que o preço do petróleo ainda estava bom. Quando a galera viu que exagerou, meteu o pé no freio, mas o petróleo ainda estava no nível ok, só que agora está caindo de uma forma bem grave. Quando a gente olha e pensa que esse poço que foi plantado aqui em janeiro, chega com 50%, com 40% menos de produção em janeiro do ano que vem, a gente começa a se perguntar como é que vai ser essa produção, né? Como é que isso vai acontecer. Estoques de petróleo na OCDE como um todo. A diferença o quanto está boiando. 2020 teve muita coisa boiando por causa da Covid. Nada aqui muito importante. Nada muito importante, porque eu quero mostrar aí algumas coisas que eu vou mostrar em outro relatório. Os crack spreads estão em níveis saudáveis, ou seja, a margem das refinarias Super Clara Camarão estão saudáveis. Não, aqui já deu. Aqui ele fala sobre a Índia, esse relatório. Dá um zoomzinho. A grande questão é a seguinte: a Índia exporta 1 milhão e poucos mil barris por equivalente, tá?
Só que o grosso que ela exporta é para a Ásia, para a África, para a União Europeia e Reino Unido. Alguma coisa para o Oriente Médio, alguma coisa para os Estados Unidos, alguma coisa para o resto da galera. A grande questão, deixa eu ver se eu acho aqui fácil, aqui, é que quando a gente olha esse indicador de overbought ou oversold, ou seja, sobrecomprado ou sobrevendido, a gente tem que olhar para duas letrinhas, o CL e o C. Por quê? Olhando aqui nas coisas pequenininhas, o que eu vou procurar? O CL e o CO, WTI e o Brent, ok? E aí quando eu subo aqui, onde é que está o CO? O CO está aqui, está sobrevendido e com bastante short. E o CL mais sobrevendido ainda, com bastante short. Isso no índice, numa média de 2 anos. Quando a gente olha para de um ano, a gente vê com bastante short e sobrevendido no WTI e no Brent a gente está sobrevendido com algum short, tá? Então a gente tem posições um tanto quanto pessimistas para o petróleo como um todo, tá? Aí quando a gente olha, a gente teve uma pequena recuperação do volume net, né? Um pouco mais gente comprando que vendendo no WTI essa semana, uma média boa, mas no Brent ficou faltando bastante, pouca entrada. Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa mais interessante. Ah, não, aqui começam coisas mais. Coisas que não são de petróleo. Achei. Curva do WTI, semana passada, tá? No geral, a galera recomprou short e comprou simplesmente, se posicionou favorável, mas notem que a curva, como eu já mostrava para vocês, segue uma baixa, ela começa a levantar só lá na frente. E no Brent, a mudança da semana passada, no geral, o pouco que houve foi o pessoal entrando comprado mesmo, não foi short covering. Pouca coisa foi short covering, no geral foram novos entrantes, tá? Então é interessante ver isso. Isso é do óleo de aquecimento, a gente já tem uma curva um pouco mais perdida, uma curva mais neutra, solta demais. Isso aqui são os contratos, isso aqui é o CTA, são os algoritmos, tá? O que a galera tá? Basicamente, parada em energia, com levemente negativo, só que se passar disso aqui, eles entram longo e pesado. No geral, a galera tá mais sem graça. Se o petróleo começar a cair, vão bater entre um pouco e muito, tá? O volume de contratos em abertos novos aumenta muito. A gente sai hoje de um leve positivo
leve positivo para algo muito negativo, venda de 10, 15 milhões de contratos. Se subir, sobem até 10 milhões de contratos rápido. No Brent, situação muito semelhante, só que na lógica do CTA entra muito mais compra do que venda. Então a gente vê que tem uma galera ainda esperando, os algoritmos estão esperando vender mais do que comprar nesse momento. Mas o mercado está bem zeradinho, levemente comprado. Tá certo? E vamos lá. Ah, esse aqui é o manual do Morgan Stanley, que é um dos bichos mais bearish, né? A gente tem o petróleo para o ano que vem 60 para o Brent. Eles falam que vai ter muita produção, que vai ter pouca demanda. E só que é engraçado que eles falam aqui seguindo para o muito antecipado, antecipado, sobra, excesso, né? Então, muita gente esperando esse excesso. Aí entra na minha conta, o que disso já não está precificado? Porque está todo mundo falando que tem, vai ter um excesso de produção, uma falta de demanda, vai sobrar petróleo no mundo. E ele fala uma coisa muito interessante, que é, assim como em outros lugares, o qual, quando todo mundo fala a mesma coisa, né, quando tem um consenso no que está falando, o histórico de acerto é meio a meio, quando a gente olha para petróleo. E a previsão de excesso de oferta e falta de demanda para os próximos trimestres é um consenso pelos analistas. Ele fala que é difícil esperar que não seja isso. Então, a grande questão é que eles falam, e isso eu acho muito interessante. Eles botam as previsões de crescimento muito da IEA e botam as expectativas de crescimento da OPEP, que no geral sempre mentem e erram para baixo esperam mais e entregam menos, tá? Então é bem razoável pensar que o pessoal está exagerando. Tanto é que eles olham, como é que eles olham o negócio? Eles olham já o estoque geral. Lembra que eu mostrei para vocês que alguns estoques estavam em excesso, mas outros estavam sofríveis? Ele faz comparações só depois da queda do SPR. A gente olha aqui o estoque da China, que é o que mais cresceu, isso não há dúvida, porque a China está se precavendo. Sem sacanagem. A China está se antecipando a alguma coisa muito ruim. Se a gente tirar a China desse movimento, esse movimento em média não está tão legal, tá? Isso é muito importante. A gente olha para a galera daqui e vê que não tem tanto estoque assim. Não está tão folgado.
Não está apertado, mas não está folgado. Aí falam que a expectativa deles é que o crescimento de demanda será de 800 mil barris, de 25 para 24, ou seja, 845 mil barris, ou seja, tem um espaço aí para diminuir, para aumentar relativamente fácil, aonde principalmente aqui no fuel oil. Por quê? Porque o inverno americano vai ser foda. E se o inverno americano for foda, existe uma chance da gente ter um inverno também rigoroso na Europa. E do jeito que o pessoal na Europa desligou uma série de usinas e tudo mais, e tem a questão da Rússia, e tem isso, tem aquilo, existe uma chance deles começarem a voltar a queimar óleo combustível. Então isso aqui pode ser o que eles estão errando, tá? Isso aqui. Isso aqui, de gás natural, acho que vão errar. Acho que vai ser uns 360. Mas isso aqui eu acho que vai ser positivo. Isso aqui vai pegar ele de jeito. O que, que tem mais aqui de interessante? Ah, refinarias. Dangote, Nigéria, tá entrando e melhorando. Isso aqui foi muito bom para a gente, ela tá melhorando a curva de produção dela, porque ela é uma das nossas competidoras em bunker, tá? E à medida que ela muda a curva dela de produção para outras coisas, para outros produtos, para a gente fica mais legal a vida. A gente consegue preços melhores no bunker porque vai sair oferta. Ah, e aí a gente tem que vai aumentar a produção em 1.000 barris por dia, tá? Não é para 2026 750 mil barris por dia, mas a gente já tem aqui descomissionamentos avisados de refinarias nos Estados Unidos e na Europa. Pam, pam, tam, tam. Margem das refinarias minimamente positivas. Tá. É isso que eu acho que é legal. Tá? O crescimento de. A expectativa de crescimento. Notem que quando a gente estava indo relativamente bem, aí vai Trump. Trump vai falar o quê? Vai falar o quê? Notem que a grande diferença aqui que a gente vê é nos Estados Unidos, tá? A gente tem e no Canadá, mas no resto do mundo, e no México também. Mas no resto do mundo é mais ou menos estável. E aí a gente tem uma queda gigante logo depois do dia 2 de abril, queda gigante, aí não foi tão ruim assim, aí melhora mais um pouco, aí agora despiora. Então a ideia de aumento de consumo e tudo mais, dá para notar quanto varia de um lado para o outro. E é por isso que os caras erram pra cacete. E aí fala do que entrou em produção, de aumento de produção, fala do Brasil, da Noruega, do Canadá, até de Angola e um pouco da vaca morta. Aqui, expectativas de produção, de crescimento de produção do Brasil. Olha como a gente está importante. Guiana, margem equatorial. E aqui eu acho muito interessante esse corte aqui, tá?
Eu acho isso muito, 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 muito interessante. A velocidade, quando eu falo que cai rápido, o que começou em 2019, já em 2020 já tinha saído de 7,5 vindo para cá, já tinha caído bastante. E aí toda hora eles têm que botar mais, só que agora não tem mais para botar. Então já está caindo. Não é tipo, vamos atingir o máximo em 2026. Não, o máximo já foi no início de 2025, do gás de xisto. Isso é fantástico. Isso aqui significa. Isso aqui está mostrando o seguinte, olha. A gente teve um pico na casa de 10 milhões, sei lá, em fevereiro. Hoje a gente está em 9 milhões e alguma coisa. Outras frentes estão entrando, legal, mas isso aqui vai começar a cair muito. Eu quero ver esse relatório de dezembro. Isso vai ser extremamente interessante, tá? Então, basicamente, falei um monte de coisa aqui para vocês. Agora eu quero falar de coisas boas. Saiu o relatório de apresentação institucional atualizado da Brava, onde o povo bota o seguinte: produzimos em agosto 92,4 mil barris. E deixa eu chegar aqui o da Prio. Eu tenho o da Prio aqui fácil. Saiu o relatório da Prio também. E o relatório da Prio mostra 91,9, ou seja, batemos a produção da Prio. Ah, mas está sem peregrino. Beleza, eu tenho um terço de Papa-Terra que não é meu, eu tenho BC10 que não é meu, eu tenho Manati que ainda está num problema grande, eu tenho Papa-Terra que tem coisa para crescer pra caramba, eu tenho BC10 que dá para aumentar coisa pra caramba, eu tenho Atlanta que dá para recuperar, dá para terminar o ramp-up. A gente tem injeção de polímero em Potiguara, a gente tem injeção de nitrogênio no recôncavo, eu tenho Malombe para entrar em Peroá, tenho conexões de gás novas a serem resolvidas, tenho botijão de gás saindo ano que vem, tem lá uns campinhos na bacia Peroá que podem trazer surpresas. Vou ficar quieto, estou acompanhando os processos no IBAMA, mas pode ter coisa interessante ano que vem lá. Então, pô, Brava tem também pra onde subir, ué. E o mais legal é que a gente tem 60% do número de ações da Prio. A gente vai ter menos dívida, uma produção que é 80% da produção da Prio, com 60% das ações. Isso vai ser muito legal. Tá, vamos dizer que a gente vai ter 70% da produção com 60% das ações. Tá ótimo. Por ação a gente fica com mais barril. Era isso, gente. Eu tento fazer um vídeo com menos de meia hora, é sempre um curta-metragem, peço desculpa a todos, mas é isso, galera. Vídeo de quarta feito, daqui a pouco eu tenho que ir pra casa, senão minha mulher briga comigo. Abraço a todos, um excelente resto de semana, vamos ver se o Brent não despenca amanhã. Hoje não saiu o relatório da IEA, tá? Que era a base do outro vídeo da semana passada, mas deu para substituir, eu acho que em grande nível, esse relatório, com esses relatórios, e amanhã sai, eu vou soltar alguma nota e na sexta-feira, quando eu for fazer o vídeo de sexta-feira, que eu estou pensando o que eu vou fazer, eu mostro tanto Baker Hughes como o relatório da IEA. Combinado? Valeu, galerinha. Até o próximo.